Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Hoje entramos no 14º e último dia de exposição do livro de Jó e estaria expondo os capítulos de 40 até o 42. Gostaria de dizer que foi uma alegria poder estar junto com os irmãos esses 14 dias. Que o Eterno os recompense pela participação e compartilhamento das experiências que tiveram com Deus através das leituras. Do fundo do meu coração, espero ter contribuído para o melhor entendimento desse livro maravilhoso que é o livro de Jó, que, ao meu entender, fala da intimidade do crente com Deus em seus mínimos detalhes e questionamentos. Foi um prazer glorioso, uma satisfação mergulharmos juntos em uma leitura tão rica. No capítulo 40, chegamos no segundo discurso de Deus a Jó. Lembram-se que eu havia falado dos 4 cantos, dos 10 animais, e agora nós conheceremos os 2 monstros, o Behemoth e o Leviatã. Perceba que esse discurso foi uma resposta à indagação de Jó. O Senhor pergunta agora a Jó: porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? Vai condenar-me para justificar-se? Em outras palavras, a pergunta de Jó é: se Deus está governando o mundo de maneira justa, por que há tantas forças e criaturas poderosas que parecem estar criando tanto sofrimento, miséria e dor? Deus, eu não consigo ver como o Senhor está equilibrando as coisas. Não consigo ver um resultado bom e justo nisso. Agora então, o Senhor pacientemente lhe apresenta o Behemoth e o Leviatã como exemplos primordiais da obra de Deus, e que apenas seu Criador pode ameaçá-los. O Senhor revela o poder caótico desses 2 monstros para mostrar a Jó que, ainda que o mundo pareça estar um caos nas mãos dos poderosos, até mesmo as 2 criaturas mais poderosas que ele, Deus, criou, estão a seu serviço e disposição para cumprir seu soberano propósito. Mas vamos ao texto. Dos versos 1 a 5 do capítulo 40, Jó havia dito que se Deus apenas o ouvisse, ele apresentaria todo o seu caso, mostrando como Deus era injusto em seus procedimentos. Portanto, agora Deus dá oportunidade a Jó para fazer isso. Ele tem o direito de réplica, caso se recuse a admitir sua derrota. Mas ele se recusa a aceitar o convite. Ele se resigna unicamente a reconhecer sua insignificância e a escolher o silêncio. Pela insistência na atitude negativa de Jó, o escritor parece sugerir que a verdadeira humildade, que é a pobreza em espírito, não se impõe sem dificuldade a um homem do calibre de Jó. Por isso, é necessário um segundo discurso de Yahvé. Deus pergunta a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso deve corrigi-lo? Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Aquele que repreende a Deus, responda. Onde estavam os argumentos de Jó? E quão fulminantes foram as palavras de Deus para o orgulho de Jó. Jó responde e diz: eis que sou vil, o que te hei de responder? Cubro a boca com a mão. Uma vez falei, mas não responderei. Sim, 2 vezes, mas não prosseguirei mais. Ou seja, não tenho nada a dizer. Jó vai mais fundo aqui do que se desculpar pelo que disse, pois ele expressa seu próprio julgamento de si mesmo. Dos versos 6 a 14 do capítulo 40, o redemoinho havia continuado por muito tempo e ainda sopra quando o Senhor fala nesses versículos. O próprio redemoinho tinha a intenção de impressionar Jó
como o fato de que todas as circunstâncias de turbulência e confusão estavam sob o controle do Criador. Aí Deus fala a Jó: agora prepare-se como um homem, e eu vou te questionar e você me responderá. Essas perguntas do Senhor continuam ao longo do capítulo 41, de modo que a resposta de Jó é encontrada somente no capítulo 42, os versos 1 a 6. Mas o Senhor tem um trabalho mais profundo a realizar na alma de Jó, e suas perguntas sondam as profundezas do seu coração, como Jó jamais esperava ser sondado. Agora então o Senhor lhe pergunta primeiro: você realmente anularia o meu julgamento? Você me condenaria para que pudesse ser justificado? Ou poria em dúvida minha justiça e me condenaria só para provar que tinha razão? Quão terríveis são essas palavras! Mas Jó precisava delas, pois havia inferido que Deus era injusto, enquanto ele próprio, Jó, era justo. Esse orgulho precisava ser reduzido ao pó. Jó havia criticado com insolência a maneira como Deus governava o universo. Então, agora Deus, ironicamente, o convida para fazê-lo com perfeição. Ele tinha um braço como Deus, ele poderia falar como um trovão, como Deus faz. Que ele se adorne com majestade e esplendor, com glória e beleza, e disperse a fúria de sua ira. Deus poderia fazer isso. E Jó? Mas Deus ainda lhe desafia: humilhe os orgulhosos com seu olhar, pise nos ímpios em seu lugar, esconda-os no pó juntos, amarre seus rostos na escuridão. Então eu reconheceria, eu te prestaria homenagem, e você poderia então salvar-se por conta própria. A ironia de tais palavras é evidente. Jó precisava se humilhar. Dos versos 15 a 24, Deus vai falar do Behemoth agora. Falando em grandeza e poder, Deus chama a atenção agora para um enorme animal de grande força, que ele chama de gigante. Alguns acham que isso se refere a um hipopótamo, mas esse animal tem uma cauda pequena, enquanto o Behemoth move sua cauda como um cedro. Talvez esse animal já tenha se extinguido, pois sua cauda parece se assemelhar à de um dinossauro. Mas embora o Behemoth comesse grama como o boi, sua força era maior do que a do leão, que se alimenta de carne de outros animais. Nesse gigante, todas as partes de sua anatomia contribuíram para a sua força excepcional: seus lombos, seu corpo, pernas e ossos, e até mesmo sua cauda. Surpreendentemente, somos informados de que ele é o primeiro dos caminhos de Deus, como diz o verso 19. Deus o criou como uma lição prática para nós de força irresistível. Só o Deus que o fez poderia reduzi-lo a nada, para sujeitá-lo simbolicamente ao julgamento da espada. Deus também forneceu comida para ele. Vemos que essa fera é a própria imagem do poder autoconfiante. Até o rio pode correr enquanto ele está em paz. Ele bebe grandes quantidades de água, em vez de se afogar nela. Deus conclui o capítulo com uma pergunta no verso 24. Poderá alguém capturá-lo quando estiver olhando, ou ferir-lhe o nariz por meio de uma armadilha? No capítulo 41, agora o Senhor vai falar do Leviatã, que era uma criatura aquática e que pela descrição parece ser um crocodilo, o mais temível de todos os animais aquáticos. A menos que fosse um outro animal semelhante, porém agora extinto. Dos versos 1 a 11, Deus então pergunta para Jó: poderia você, Jó, usar um anzol para pescá-lo? Mas quão fútil pensar em um anzol para pescar um crocodilo.
Sua mandíbula e seu nariz são imunes a qualquer tipo de ataque. Jó poderia persuadi-lo a obedecê-lo a fim de provocar sua submissão? A própria aparência do crocodilo é intimidante e hostil. Ele certamente nunca seria domesticado para brincar como alguns pássaros ou animais, e certamente não como um animal de estimação para meninas. Quem pensaria em tentar obter sua carne para fazer um jantar com ele? Os arpões eram inúteis contra ele, pois não podiam penetrar em sua cobertura externa. Se alguém fosse ousado o suficiente para colocar sua mão nele, nunca se esqueceria da batalha e nunca mais tentaria fazê-lo. O Senhor garante a Jó que qualquer esperança de vencer o Leviatã é tola e inútil. A simples visão da besta deve dominar seu suposto atacante. Nenhum humano é tão feroz a ponto de ousar incitar tal criatura. Mas vamos lembrar que foi Deus quem fez esse monstro. Quem então poderia se opor a Deus? Assim, nos é mostrado o caráter terrível e indomável do Leviatã, tão selvagem e inacessível quanto o gigante Behemoth. Dos versos 12 a 14 do capítulo 41, mas o Senhor vai dizer a respeito do Leviatã: não ocultarei seus membros, seu grande poder, nem suas graciosas proporções. O Senhor não hesitaria em descrevê-lo exatamente como ele é, para nos fazer saber que o Senhor o conhecia perfeitamente e levou em conta sua força. Quem é capaz de arrancar seu couro? Quem pode atravessar sua couraça dupla? Quem é capaz de fazê-lo abrir a boca? Seus dentes são aterrorizantes. Homens capturam crocodilos e os colocaram em grandes reservatórios de água. Mas quem se atreveu a entrar na mesma piscina? Dos versos 15 a 30 do capítulo 41, Deus continua descrevendo o Leviatã. Suas fileiras de escamas são o seu orgulho, fechadas hermeticamente como por um selo. Uma está tão perto da outra que nenhum ar pode se interpor entre elas. Estão unidas, ficam juntas e não podem se separar. Assim, ele é protegido como por uma armadura. Mas ele também tomará ofensiva, assim como o crocodilo. Seus espirros lançam luz e seus olhos são como as pálpebras da manhã. De sua boca saem luzes acesas, faíscas de fogo disparam, fumaça sai de sua boca. A força mora em seu pescoço, e até mesmo a tristeza dança diante dele. Em outras palavras, ele espalha terror por onde ele passa. As dobras de sua carne estão unidas de modo a torná-lo invulnerável a ataques, e por baixo, o seu coração é duro como uma pedra. Os valentes homens da terra ficarão com medo quando ele se levantar. Nem a espada, a lança, o dardo podem penetrar na armadura do Leviatã. E todos os esforços dos homens para derrotar esse monstro serão em vão. Armas de ferro e bronze, flechas, dardos, fundas, são inúteis contra ele. E por baixo, ele também está equipado para resistir ao ataque. Dos versos 31 a 34, o texto vai dizer que o Leviatã faz a fervura profunda como uma panela. Ele faz o mar como uma panela de ungüentos. Assim como o Leviatã agita as águas, o rastro brilhante que ele deixa para trás parece uma vasta cabeleira branca. Não há nada na terra semelhante a ele, nenhuma criatura tão destemida. De todas as criaturas, ele é a mais imponente. É o rei de todos os animais selvagens. No capítulo 42, dos versos 1 a 9, quem não ficaria totalmente subjugado depois de ouvir Deus falar tais coisas como fez a Jó? Que mudança ocorreu na atitude de Jó e em suas palavras?
ele foi humilhado até o pó e disse: Eu sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que, com tanta ignorância, questiona minha sabedoria? Sou eu, disse Jó. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Jó agora percebe que suas palavras antes foram movidas pela ignorância de um Deus que tudo pode. Jó admite plenamente ao Senhor que havia falado sem saber o que dizia, coisas maravilhosas demais para ele, isto é, ele procurou lidar com assuntos que estavam além de sua alçada, além de sua compreensão, e por isso se viu humilhado. Agora Jó fala porque o Senhor lhe disse para responder. Sua resposta foi: ouvi falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Embora Jó tivesse ouvido algo sobre o Senhor, não era o suficiente para atender às necessidades reais de Jó. Agora ele foi colocado face a face com a grandeza e a glória do Senhor. Como resultado, eu me abomino. Que contraste com a maneira como Jó havia persistentemente procurado se defender em todas as palavras que dirigia aos amigos. Por mais forte que seja o orgulho de qualquer pessoa, absolutamente todos acabarão sendo humilhados até o pó. Os descrentes podem persistir por toda a vida nessa arrogância orgulhosa, mas após a morte, sua humilhação será ainda mais traumática para eles. O Senhor teve que lidar com os 3 amigos de Jó, dizendo-lhes que sua ira havia sido despertada contra eles pelo que haviam falado quando pensavam que estavam falando por Deus. Eles o haviam deturpado, não falando dele o que era certo ou correto, como fez meu servo Jó. Mas o que Jó havia falado certo ou corretamente? É claro que isso se refere às palavras de Jó a Deus nos versos de 2 a 6 aqui do capítulo 42. Deus disse a esses amigos para irem a Jó e em sua presença oferecerem a Deus uma oferta queimada de 7 touros e 7 carneiros. Jó não deveria repreendê-los, mas orar por eles. O que podemos ter certeza de que ele estava feliz em fazê-lo. Além de um sacrifício, Deus teria que lidar com eles de acordo com seus pecados. Mas o Senhor achou por bem usar Jó como intermediário e o sacrifício uma provisão necessária para seu perdão. Desta forma, Deus fez com que Jó e seus amigos sentissem vergonha da maneira como haviam falado e agido anteriormente. Os amigos de Jó obedeceram ao Senhor nesse assunto, e é adicionado o texto que diz: porque o Senhor aceitou a oração de Jó. Nos versos 10 a 17, nós vamos ver agora a restauração completa de Jó. Maravilhoso foi o resultado da oração de Jó por seus amigos, como sua atitude mudou. O Senhor restaurou todas as suas perdas e acrescentou muito mais, dando-lhe o dobro em bens do que antes. Claro, ele foi curado completamente, e seus irmãos, irmãs e muitos conhecidos celebraram com ele, almoçando juntos, o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e dando-lhe presentes de prata e ouro. A restauração de seus bens foi tão rápida quanto suas perdas anteriores. O número de seus rebanhos é surpreendente. Além disso, ele foi abençoado com o mesmo número de filhos e filhas que tinha anteriormente. Os filhos de Jó também foram altamente favorecidos, sendo suas filhas as mais bonitas de toda a terra.
Depois dessa experiência de Jó, ele viveu mais 140 anos. Então morreu, depois de uma vida longa e plena. Meus queridos, vamos fazer algumas considerações. Vimos no livro de Jó que Deus fez, por assim dizer, uma aposta com Satanás a respeito do motivo pelo qual Jó o servia. Satanás defendia a ideia de que Jó servia a Deus unicamente por interesse, enquanto Deus sabia que Jó realmente o servia porque o amava. Ficou claro para nós que Deus venceu essa aposta. Quando pensamos em tudo que Jó passou, podemos tentar imaginar seu sofrimento. Sofrimento esse que o levou a conhecer e se aproximar muito mais de Deus. Lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 5, verso 8, que embora Jesus fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Então nós somos obrigados a concluir que o sofrimento tanto é bom como é necessário na vida do cristão verdadeiro. Nosso querido irmão Tiago, no capítulo 5, verso 8, vai nos dizer: meus amados, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por muitas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. E assim nós concluímos a exposição de hoje e o livro de Jó. Que o Eterno continue abençoando vocês nessa jornada pelas Escrituras. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.